Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cristóvão Buarque. O nosso tema, Horizontes para 2019, né, senador? Estou pegando aqui já a carona no pronunciamento que o senhor acabou de fazer em plenário, uma reflexão importante sobre possíveis políticas públicas daqui para frente, os rumos de algumas políticas públicas brasileiras, né? Eu me concentrei na política externa. Isso, na política externa. Porque há uma preocupação grande hoje no Brasil sobre o que é que o governo Bolsonaro vai fazer com o meio ambiente. Se justifica a preocupação. O que é que vai fazer com os direitos humanos? Se justifica a preocupação. Basta ver os discursos dele no passado. O que é que ele vai fazer com a economia? Justifica a preocupação. Pena que essas preocupações não foram sanadas ao longo do tempo de campanha, Não né? foram sanadas. Porque deveriam ser características do tempo de campanha, né? Não foram sanadas por falta de debates e porque nem os opositores dele também disseram que fariam claramente. Vamos respeitar aí que não foi só o Bolsonaro que não disse como seria o seu governo. Foi a condução das campanhas que não abriu espaço para isso, né? Mas o que me preocupa não é tanto o que está preocupando a todos, e a mim também, como meio ambiente, como direitos humanos e economia. O que me preocupa hoje é o que o presidente e próximos a ele têm falado sobre política externa. O ministro da Fazenda, o próximo, fez uma declaração sobre a Argentina que pode criar um problema de descontentamento com os argentinos. E olhe que foram décadas para sair do antagonismo que chegou ao ponto de cada país querer construir uma bomba atômica. A gente esquece isso. Brasil e Argentina, cada um queria fazer uma bomba atômica. Isso foi desarmado pelo Sarney junto com Alfonsin. E a relação foi se aproximando. Criou-se, então, Sarney, Alfonsin e o Mercosul. As declarações de que o Mercosul não tem importância. Claro que tem importância. Não pode substituir nossas relações com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Rússia, com a China, especialmente. Mas relaxar o Mercosul seria um equívoco muito grande. O outro é com a China. O presidente falou, o novo presidente, da necessidade de rever as relações com a China. Um presidente experiente não diz isso. Conversa com o presidente da China. Manda o seu embaixador chegar lá e dizer ao ministro das Relações Exteriores: nós não estamos contentes com algumas coisas. Isso não tem que aflorar criando um antagonismo. E aí é grave, porque a relação com a China é fundamental para o Brasil de hoje. É o maior parceiro que nós temos. Eles compram uma parte importante da nossa produção de carne, de soja, de ferro. E aí vem outro grupo que levou muito tempo para consolidar uma boa relação, que são os países árabes. Hoje o Brasil e os países árabes têm até reuniões, simpósios, fóruns. Estamos presentes em todos eles, estão aqui. E, de repente, o presidente insinuou a possibilidade de mudar a capital do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Eu creio que só tem 3 países que fizeram isso, os Estados Unidos, que pode fazer quase o que quiser no mundo de tão grande, e 2 países muito pequenos. O Brasil fazer isso não vai ser bom para a relação com os países árabes. E olhe que é preciso o Brasil saber de sua responsabilidade com Israel. Israel foi criado na Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida por um brasileiro. Israel é o país que, de certa forma, encarna milhões de brasileiros judeus, mesmo aqueles que não são judeus religiosos, os seculares, mas tem a característica que tem a história cultural de judeus. Temos que respeitá-lo, por isso Israel tem que ser bem cuidado. Mas não com o gesto que nos divorcie dos árabes. E, finalmente, embora tenha outros, a fala do presidente de que vai desideologizar o Itamaraty. Eu achei uma falta de respeito com uma das instituições mais sérias que esse país tem, que é o Itamaraty. Podem dizer que eu sou suspeito, porque já fui professor dos diplomatas no Instituto Rio Branco por alguns anos. Mas, gente, o Itamaraty trabalha com seriedade, com cuidado, é respeitado no mundo inteiro. E o que é ideologização? Ter tido relação com a Venezuela, que não está tendo quase hoje. Não tem mais. Teve durante um governo, que foi o governo do presidente Lula,
E uma coisa é o Maduro, a outra coisa é a Venezuela. E aí eu temo que, de falar em falar, um país que tem fronteira conosco, que tem imigrantes vindo para cá em quantidade, imigrantes aqui, imigrantes lá, de repente possa criar um conflito na fronteira. Imagine trocar tiros ali. E olhe que não é raro que tem governos que criam guerra para unificar o seu povo. Maduro comemoraria um conflito com o Brasil porque unificaria a Venezuela. Todos os opositores ao Maduro iam passar a apoiá-lo se tivesse uma guerra com o Brasil. E aqui dentro, todos iam apoiar o presidente se tivesse uma guerra, por mais errada que fosse. Eu temo que esse processo de esvaziar, diminuir o tamanho do Itamaraty no sentido da responsabilidade de um grupo técnico, competente, possa ser muito ruim para o Brasil. E eu repito, todos os erros internos a gente conserta facilmente, mas erros nas relações exteriores não se conserta facilmente. Porque não depende só da gente, depende do outro. E leva anos, décadas às vezes, para recuperar. Por isso, um presidente da República tem que saber que ele pode até ser responsável pelas políticas externas, mas a política externa, ela é da República, não é só do seu governo. Tem uma transcendência além do seu mandato, vai muito mais além. Por isso que eu estou manifestando essa preocupação com o rumo do governo Bolsonaro no que se refere a relações exteriores. E dentro dessa perspectiva, dessa linha, como fica a atuação da nossa Comissão de Relações Exteriores? Que papel ela passa a ter num contexto desse que gera preocupação no senhor? Hoje mesmo eu levantei esse assunto na reunião da Comissão de Relações Exteriores e eu senti da parte do presidente nosso da comissão, que é o senador Collor, uma preocupação também. Eu senti dele um sentimento de que eu não estava dizendo coisas que não se deveriam ser ditas. Eu senti dele uma certa preocupação com aquela preocupação que eu tenho. E você tem razão. É fundamental que a Comissão de Relações Exteriores do Senado não deixe que o governo saia de linha. Durante o governo Lula, a comissão nossa criticou perdão à dívida de países com ditadura, criticou financiamentos a outros países, e aí até eu quero dizer que não foi o Itamaraty, foi o BNDES que fez o empréstimo. Você pode dizer que o governo mandou fazer o empréstimo. Não foi o Itamaraty. Eu nem sei o que é que estava ali, o que é que o Itamaraty dizia, mas não foi uma questão de política externa, foi uma questão de imposição, talvez, do presidente da República ao banco. A gente criticava. Então, eu creio que a Comissão de Relações Exteriores pode ser, foi bom você lembrar, o ponto de resistência para mudanças na política externa que tragam problemas para a República Brasileira. Agora, nesses primeiros dias, se fala muito da composição do governo, né? Como será? E numa dessas especulações ou numa dessas entrevistas em que eu ouvi o tema, ouvi dizer que o próximo... Que o próximo chanceler vai ser escolhido como no quadro técnico. Isso é um alento, não é? Eu sou favorável a isso. Isso é um alento. Veja que o atual ministro é meu amigo de 40 anos. Fomos contemporâneos na França, no exílio. Colega mesmo seu assim, aqui da casa, né? Mesmo assim, quando o presidente Sarney o escolheu, eu me manifestei contra. Reconheço hoje que tem sido um grande chanceler. Mas, na época, até eu tinha um outro argumento. É que o presidente Temer está tão enfraquecido que não valia a pena colocar um político. Era melhor ter colocado um diplomata. Eu acho que seria melhor colocar um diplomata. Da mesma maneira que no comando do Exército deve-se colocar um general. E, nesse aspecto, então... Fica aí um alento, né? Porque o que se acenou é que será alguém do quadro, né? Que será alguém do quadro. Isso daí é uma boa notícia. Não, vamos falar boas notícias que vindas do Bolsonaro. Ele voltou atrás na ideia de juntar meio ambiente e agricultura. Isso seria um equívoco. Por que não infraestrutura e meio ambiente, que seria uma tragédia também? Por que não indústria? Então não tem por que ser agricultura. Segundo, ele também manifestou um retrocesso em relação a um outro assunto que eu não lembro agora. Isso é bom. Mas eu estou gostando disso porque eu vou deixar aqui um gancho. Nosso tempo está estourando, mas eu estou querendo muito ouvir o senhor sobre tudo isso. Uma análise
dessa situação, desse horizonte que vem por aí, desse novo Congresso que nós temos, do aumento de partidos representados. Acho que tem bastante assunto para a gente já pensar num próximo argumento. Num próximo argumento. Esse argumento não cabe em um minuto. Não cabe. Senador, agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. Contando com o senhor por essa próxima etapa de análise da situação política. Eu agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.